Basta uma fagulha para um incêndio acontecer. A vegetação seca é rapidamente tomada pelo fogo e o vento carrega para o céu a fumaça escura. E é impossível não sentir os efeitos da fuligem. Difícil respirar, o cheiro é ruim, enfim. E principalmente com o clima seco, piora bastante. E atrapalha também quem dirige. A velocidade tem que ser reduzida e nem os faróis ligados facilitam enxergar quem está na frente. Atrapalhou minha visão, né? Mas incomoda assim as casas, a fumaça entrando em casa, essa foligem sujando as casas. As queimadas não acontecem somente na zona rural. Este terreno baldio é na Avenida Rondon Pacheco. Ao lado dele, um imóvel que está fechado para ser alugado e do outro, uma empresa. Em frente a um ponto de ônibus. Esperar ali não foi a opção desse passageiro. Aí não tem nem como ficar agora no ponto de ônibus. Do dia 1º deste mês até o dia 14, o Corpo de Bombeiros precisou combater 20 incêndios que ofereciam risco à segurança se o foco deles não fosse controlado. Fazendo as contas, todos os dias os militares registram pelo menos uma ocorrência. A gente chega no local, faz uma avaliação da cena, verifica os riscos que aquele incêndio pode causar e a gente tenta eliminar primeiro os riscos mais graves. Ok? E a gente então avalia qual vai ser a melhor técnica para fazer o combate. Se a gente vai fazer um combate ofensivo, diretamente às chamas, ou se a gente já deve partir para um combate defensivo, de fazer aceiros, de eliminar a vegetação, para que o fogo não atinja certas áreas que a gente está protegendo. O inverno começa na próxima sexta-feira e com ele continua a escassez de chuva. A umidade relativa do ar é afetada. Em Uberlândia, ela tem ficado em média em 40%. O ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é acima de 50%. E respirar a fumaça que vem das queimadas não é nada bom para a saúde. Parece bastante a fumaça do cigarro. Eu diria que os malefícios são muito semelhantes, né? Então, eu posso levar até irritação de olho, de nariz, de boca, até pacientes, principalmente pacientes que têm alguma doença respiratória, que eles entram em crise, por exemplo, crise de asma, exacerbação do DPOC, que é o enfisema pulmonar, e, eventualmente, dependendo do grau de exposição ou da gravidade, esses pacientes podem até ter que procurar o pronto-socorro. Se a qualidade do ar piora, aumenta o número de pacientes que procuram os consultórios médicos. Nesses são 40% a mais. É importante hidratar as vias respiratórias com muita água, principalmente crianças e idosos. Outra coisa, principalmente quando essa umidade estiver abaixo de 40%, principalmente abaixo de 30%, a gente usar umidificadores ou toalhas molhadas dentro do quarto, principalmente quando você dorme, que é o período que você fica mais tempo ali. Isso ajuda bastante a tentar minimizar um pouco esses efeitos. Esses pacientes que têm doenças respiratórias entrarem em crise, isso acontece realmente, e é um período em que nós temos muitas infecções respiratórias, principalmente de etiologia viral. Então, todo mundo, quem não vacinou ainda, eu sugiro que vacine contra o vírus influenza, que a gente já viu que nos outros anos foi bem complicado. As queimadas para a limpeza do terreno são proibidas desde 98, de acordo com lei federal, e são consideradas crime ambiental. Se flagrada, a pessoa causadora da poluição é presa e pode ser multada em entre R$ 150 a R$ 2.500. Há ainda o descuido com as sobras de cigarro que são jogadas no chão, perto da vegetação seca e que podem provocar incêndios. A destruição vai além do que os olhos podem ver. A queimada também provoca um desequilíbrio ambiental, matando micro-organismos e plantas que dificultam a regeneração do solo. A médio e longo prazo, isso só prejudica os próprios moradores. Há ainda riscos de curto-circuito, caso as chamas toquem a fiação elétrica, e aumento de acidentes no trânsito. Até oriento que, se você viajando se deparar com uma situação em que a estrada, a rodovia está tomada de fumaça, não adentre a fumaça, né? Não vá achando que vai conseguir, que é só um pouco de fumaça. Aguarde, né? Não entre na fumaça, estacione no acostamento para depois que viajem.